Prepare-se, pois a aula de Canva hoje não está legal, está sensacional. Eu vou te ensinar passo a passo, direto e sem enrolação, como fazer essa animação incrível. Olha só, o Motion Map, animação de mapa dentro do Canva. Quer aprender? Então é só ficar comigo até o final desse vídeo, pois é certeza de grandes aprendizados. Olha que legal que ficou. Conteúdo riquíssimo, cheio de valor, então colabora aí, vai. Deixa o seu like, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação, não custa nada para você, mas me ajuda demais. E como eu sei que você está ansioso para aprender essas técnicas aqui, vamos então começar logo depois da vinhetinha. Bora então começar a criar a nossa animação, nosso mapa animado ou nosso Motion Map. Como que nós vamos fazer aqui dentro do Canva? A gente vai clicar aqui em criar um novo design, só que nós vamos pesquisar aqui por vídeo. E vão aparecer várias sugestões aqui. Essa primeira aqui é o formato 1920 por 1080. Mas aí cabe você decidir qual formato você quer trabalhar. Porque aqui vão aparecer várias outras dimensões. Então eu vou clicar no primeiro porque eu quero trabalhar no formato Full HD 1920 por 1080. Primeira coisa que nós precisamos criar aqui é todo o cenário. Tudo aquilo que a gente vai utilizar na nossa animação. Então veja só o que eu vou fazer. Vou vir aqui em elementos e eu vou digitar por paper, papel em inglês. Vou vir aqui em fotos e vou escolher uma textura para aplicar. Vou pegar essa aqui, botão direito do mouse, definir como plano de fundo. Aqui eu vou colocar uma vinhetinha em volta só para escurecer as extremidades. Vim aqui em editar foto, ajustar. Vou rolar aqui embaixo, onde está a vinheta, vou levar um pouco para a direita, só para escurecer um pouquinho mais as extremidades. E vou dar apenas uma clareada aqui no brilho, pouca coisa. Aumentar um pouquinho o contraste aqui, aumentar um pouco mais o brilho. Para mim está ok. Beleza, agora vamos em busca do mapa para a gente trabalhar a nossa animação. Então, vou vir aqui em elementos e vou pesquisar pelo termo World Map. Vou vir aqui em elementos gráficos e vou em busca de um mapa ali que tenha pelo menos as divisões de países para facilitar. A ideia aqui é que eu vou trabalhar na animação saindo de um país para o outro, nesse caso aqui do Brasil para a França. Então, tendo o mapa ali geopolítico já definido, facilita para a gente. Mas se você for fazer para algo de um país específico, uma rota dentro de um país específico, a regra é a mesma, basta você escolher um mapa que tenha ali a divisão dos estados, tá? Então eu vou pegar um mapa aqui que tenha essa organização, que tenha essa divisão geopolítica. Então eu achei esse que está logo abaixo desse pin aqui. Caso você for replicar, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos para você ver quem foi que fez, para facilitar. Então, World Map, Map Template for Website, Pattern Infographics, feito pelo Sansaki@design. Beleza, com o meu mapa aqui no centro, o que eu vou fazer? Já vou ampliar ele, deixar mais ou menos ele numa proporção interessante aqui para esse meu trabalho. Não vou me atentar por enquanto, deixar tudo certinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar as cores. Eu quero que esse mapa aqui ele tenha uma tonalidade tudo parecido um pouquinho ali com o fundo, vou fazer apenas alguns ajustes. Onde está a parte mais escura aqui, eu vou deixar num tom um pouco mais avermelhado. Acho que indo aqui pro vermelho vai ficar interessante esse tom aqui. E deixar as linhas na tonalidade ali do fundo. Vou dar uma transparência nele, pois eu não quero que ele fique tão vivo assim, tão marcante assim. Então vou vir aqui em cima, dar uma transparência nele. Vou deixar aqui com aproximadamente uns 30%, para mim está legal. Bom, como se trata saindo do Brasil para a França, eu já vou em busca agora aqui do mapa do Brasil para acrescentar aqui em cima da região do Brasil. Então, continuando aqui, eu vou substituir apenas o Word por Brasil, no caso em inglês, o Brazil Map, e vou pegar essa versão aqui que está em roxo. É um item gratuito aqui dentro do Canva. Vou diminuir ele, colocar mais ou menos na proporção e perspectiva, ou melhor dizendo, em posição aqui do mapa que está aqui embaixo. Não precisa ficar perfeito, é só para a gente poder identificar o país aqui. Vou alterar a cor dele e também vou deixar na cor marrom esse mapa aqui. Subindo aqui, como eu vou também trabalhar com a ideia aqui da França, também vou pesquisar pelo mapa da França. Pesquiso por France Map, vou pegar também esse elemento roxinho aqui, que ele já tem mais ou menos a mesma dimensão que eu vou precisar. Então só vou posicionar o mapa da França exatamente onde ele está ali. Vou alterar a cor dele também para o mesmo marrom. Beleza, então aqui eu já tenho a definição dos mapas, né? Aqui o Brasil e ali a França. Agora vamos colocar outros elementos aqui que vão dar informação do que se trata esses países. Então aqui onde está o Brasil. Vou vir aqui em elementos e vou pesquisar novamente por paper, só que vou vir aqui em elementos gráficos e vou pegar um elemento de papel rasgado, nesse caso esse aqui. Diminuir esse zoom aqui, vou diminuir esse papel aqui. Isso aqui é só
só para dar um destaque a mais pro termo, que eu vou colocar o nome do país em cima desse papelzinho aqui. Então, vou adicionar o texto aqui escrito Brasil, e a fonte que eu vou trabalhar aqui será essa Roca One aqui. Então vou posicionar ele mais ou menos nessa posição aqui, também colocar o mesmo tom da cor do mapa ali. Vou voltar aqui em elementos e vou pesquisar por Brazil Flag, vou pegar uma bandeira do Brasil, clicar aqui em ver tudo, vou pegar essa primeira mesmo, vou diminuir bastante aqui e vou diminuir para que fique mais ou menos nesse tamanho e alinhado ali com o Brasil, mais esse papel rasgado. Então posso selecionar todos esses três aqui porque eles fazem parte de um único grupo. E vou dar um Ctrl G, vou vir aqui em agrupar. Agora, onde está aqui o Brasil, vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui do lado esquerdo em elementos e vou pegar formas ver tudo e vou pegar o círculo. Esse círculo eu vou diminuir, colocar aqui em cima do Brasil. Deixa eu dar um zoom aqui para acertar as coisas em cima aqui do mapa. Vou diminuir um pouco mais. Vou colocar ele mais ou menos aqui posicionado perto do estado de São Paulo. Vou alterar a cor dele aqui também e vou colocar nesse tom mais claro ali do papel. Volto aqui em elementos e vou pesquisar pelo seguinte termo, location, e venho aqui em elementos gráficos ver tudo e vou pegar esse elemento aqui que ele tem como se houvesse uma sombra que dá esse aspecto de isometria ou algo 3D. Vou colocar ele mais ou menos aqui nessa posição, os dois. Acho que esse location posso aumentar um pouquinho mais. E a ponta entrando dentro aqui do círculo. Continuando aqui em elementos, eu vou pesquisar pelo termo plane, que é avião. Vou pegar esse elementinho aqui, vou diminuir ele para ficar um tamanho razoável e visível aqui no mapa. Deixa eu diminuir. E agora aqui vem uma dica para a gente conseguir depois fazer a animação. Vou deixar esse aviãozinho apontando em linha reta para a França. Então vou girar ele para que o nariz desse avião esteja apontado lá para a França, para quando a gente for fazer a animação vai ficar mais interessante. Agora vamos fazer o que? Vamos pegar, selecionar esse ícone de localização, mais a bolinha, mais o avião, vamos fazer uma cópia, Ctrl C, Ctrl V, colocar aqui em cima da França. Obviamente que na proporção ali da França, a França é um pouquinho menor, a gente vai fazer algumas mudanças, diminuir um pouco mais, para que ele fique mais ou menos numa perspectiva como estava lá no Brasil, na proporção que estava lá no Brasil. Vou colocar ele mais ou menos nessa proporção aqui. Vou vir aqui em cima em posição, camadas, vou selecionar aqui o grupo onde tem escrito Brasil, vou fazer uma cópia também, Ctrl V, vou trazer aqui para perto da França, vou me aproximar ali e também vou diminuir aqui, vou desagrupar esse aqui e vou substituir esse texto aqui por França, vou alterar a bandeira aqui, vou pesquisar por France Flag, vou pegar a primeira que aparece ali, também vou diminuir bastante para que fique na mesma proporção da bandeira que está aqui agora, mais ou menos assim, deletar essa bandeira do Brasil e colocar a bandeira da França aqui. Vou selecionar também os três e vou agrupar. Vou colocar um pouquinho mais para cá e aqui vou dar uma giradinha apenas. Vou lá onde está o mapa do Brasil e onde está o Brasil também. Vou girar um pouquinho. Beleza, está quase pronto todas as informações que a gente precisa. Só uma questão aqui com o avião onde está na França. Vou colocar ele um pouco antes aqui da bolinha. Deixa eu diminuir o zoom. Agora falta o quê? O rastro, né, desse avião em sentido à França. Como que nós vamos fazer isso aqui dentro do Canva? Olha só a dica. Vamos adicionar um texto aqui qualquer e a gente vai colocar pontinhos. Exatamente, vai colocando pontinho até fazer uma linha bem extensa de pontinhos. Eu acho que até aqui para mim está ok. Vou diminuir um pouco aqui e vou alterar a cor dele. Esse tracejado aqui eu vou colocar ele na cor laranja. Melhor dizendo, esse amarelo um pouco mais claro. Eu vou deixar aqui na cor vermelha. Vou vir aqui em efeitos e vou fazer uma curva. Não tão fechada assim. Vou deixar meio curvado, não muito. Agora eu vou diminuir um pouco. Vou girar e vou ampliando até encontrar um ponto que encontre o ponto que está lá em cima na França com o Brasil. Aí é no olho mesmo, a gente vai ampliando até que os dois pontos quase que se encontram. Não precisa ficar perfeito. Acho que para mim aqui já está ok. Vou diminuir o zoom aqui só para explicar uma coisa para vocês. Então, mais ou menos essa é a ideia aqui do mapa, saindo de um ponto para o outro. Por que eu faço dessa forma? Quando você cria todos os elementos da sua animação e já deixa na posição final que eles vão se encontrar, fica mais simples para a gente controlar as nossas animações. O que eu vou fazer com essa parte que está aqui embaixo? Antes, deixa eu só fazer um ajuste. É o seguinte, vou selecionar tudo isso aqui e vou ampliar um pouco mais. Então é necessário juntar tudo, porque o restante do mundo não é necessário aparecer. Então só para pegar uma parte aqui do Brasil, da França, deixar eles
mais aproximados ali do centro. Então vou deixar ele dessa forma aqui. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou duplicar essa cena, porque eu vou precisar nesse momento de 4 dessas cenas aqui. Então eu vou selecionar aqui a minha cena e posso vir aqui onde tem os 3 pontinhos, clicar e duplicar, ou simplesmente apertar Ctrl D. Então vou fazer isso até ter as minhas 4 cópias. Feito isso, eu venho aqui na minha primeira cena, venho aqui em cima em posição e onde está camadas aqui e vou selecionar tudo que está acima do mapa mundi. Eu não preciso, porque essa cena aqui ela começa vazia mesmo. Vou para a próxima cena. Aqui eu quero destaque no nosso ponto de partida. Nesse caso aqui é o Brasil. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir bastante o zoom aqui. E aqui onde está ainda em posição nas camadas, eu vou selecionar tudo que está acima, incluindo o mapa mundi, e vou ampliar bastante e trazer o Brasil aqui para a área central aqui desse mapa, ficando mais ou menos nessa posição. Quando eu clico fora, é natural que alguns dos elementos que estavam aqui acabam sumindo, porque o que fica fora, o Canva acaba deletando. A linha tracejada, nesse momento eu não vou precisar, porque ela vai começar a animação em um outro ponto. Então aqui eu posso deletar a linha tracejada. O que eu vou fazer? Essa cena aqui eu também preciso duplicar, porque vai ser o ponto de partida também do avião. Então essa cena aqui, eu clico aqui e vou duplicar. Volta aqui na segunda cena. Nesse caso agora aqui, o aviãozinho eu posso sumir com ele, ou diminuir para sumir. A animação ele vai começar bem pequenininho, sumindo, ou transparente. Ele vai ampliar e depois ele inicia o voo. Então aqui eu seleciono o aviãozinho, vou diminuir bastante. Vou trazer ele aqui para o centro do círculo e vou zerar a transparência dele. Calma, fica tranquilo, tá? Talvez nesse momento ainda não faça sentido, mas logo mais vai fazer sentido, tá? Então aqui no terceiro slide o avião já aparece maior. Fique tranquilo que a gente ainda não começou a animação, tá? Vou aqui para o próximo slide. O próximo slide é onde vai acontecer o voo do nosso aviãozinho aqui. E o que eu vou fazer aqui? Também vou selecionar tudo, incluído o mapa mundi. Só que nesse caso aqui eu preciso ter uma visão geral. O que eu vou fazer? Eu vou ampliar um pouquinho mais dele aqui para que apareça junto o Brasil e a França. Acho que aqui para mim está ok. E é o seguinte, no slide anterior, França não aparece. Ponto de partida, Brasil. Nesse slide que aparece ponto de partida e o ponto final, a França ainda não pode aparecer, então eu vou deletar o escrito França, vou deletar o ícone lá da França, vou deletar a bolinha que está lá na França, vou deletar o avião que está lá na França e vou deletar o mapa da França, porque aqui vai acontecer o sobrevoo do avião. Ele vai chegar lá na França depois. Nesse quinto slide, o aviãozinho ele já vai ter chego lá na França. Então vou voltar aqui em posição e em camadas, eu vou selecionar tudo, incluindo o mapa mundi, menos o plano de fundo. Vou ampliar bastante, porque agora o foco é a França. Então a França que vai aparecer em destaque aqui. Então, vou deixar a França em destaque aqui. Quando eu clico fora, o Brasil que antes estava aparecendo não vai aparecer mais aqui nesse slide. O tracejado eu também não vou precisar mais. Também posso deletar. Essa cena aqui, para finalizar, eu vou precisar duplicar essa cena aqui. Vou dar um Ctrl D, porque o aviãozinho vai precisar sumir nessa cena. Então aqui o avião, no quinto slide, ele chega. E no último slide, o avião ele vai sumir. Então vou selecionar o aviãozinho aqui, vou diminuir bastante, vou levar ele aqui para a região perto do círculo e vou diminuir a transparência. Depois na nossa animação vai ficar fácil de compreender. Então recapitulando nossas cenas aqui, a primeira cena não mostra nenhum país, né? Mostra o globo geral. Segunda cena, a gente dá destaque aqui para o Brasil, nosso ponto de partida. Terceira cena, o aviãozinho aparece. Quarta cena, existe o voo. Quinta cena, existe a chegada lá na França. Última cena, o aviãozinho some da cena. E a gente chega no ponto final. Agora nós vamos animar. Você deve ter percebido que até agora eu utilizei muitos elementos do Canva Pro. Se você for tentar replicar aí, é necessário ter a assinatura do Canva Pro. Se você ainda não é assinante, eu convido você a fazer parte do Canva Pro. Aí embaixo tem meu link que dá direito a você acessar a ferramenta durante 30 dias sem pagar nada. Mas vai por mim que depois compensa demais a assinatura. Canva é uma das ferramentas mais simples, mais intuitiva e mais completa do mercado, com o melhor custo-benefício. Então é só descer e clicar aí no meu link. Se você achou desafiador até agora começa a parte um pouco mais desafiadora ainda, que é animar, porque a gente precisa ter um controle, a gente precisa literalmente usar nossa criatividade para imaginar tudo aquilo que vai acontecer. É assim que funciona animações. Então, na primeira cena, não vou precisar fazer nenhuma animação, só temos um único objeto aqui, que é o nosso mapa. Na segunda cena é onde a gente vai começar a nossa animação. Então, o nosso mapa mundi lá não vai ter animação nenhuma,
mas todos os elementos que estão aqui acima, menos o aviãozinho que tá aqui em cima transparente, a gente vai animar. Então vamos começar pelo mapa do Brasil aqui, com ele selecionado. Lembre-se que eu preciso vir aqui em posição, camadas, para selecionar os itens aqui de forma separadas. Com ele selecionado, venho aqui em animar. E a animação que eu vou utilizar aqui é o revelar. Aqui onde está animar, eu vou colocar entrando. E aqui eu vou colocar de baixo para cima, para ele preencher o mapa do Brasil daquela forma. E a velocidade eu vou deixar mais lento. Um pouquinho mais rápido. Deixando dessa forma aqui, nessa velocidade. Eu acho que para mim fica interessante. Beleza, próximo elemento vai ser a escrita Brasil ali. Vou vir aqui em cima em animar. E vou escolher a seguinte animação, recorte. Eu acho que fica interessante. Também onde está em animar, eu vou colocar apenas entrando. Aqui a gente não consegue controlar a velocidade, mas beleza. Próximo elemento, eu vim aqui em posição, é o círculo. Vou vir aqui em animar. E aqui eu vou utilizar o de baixo. Melhor dizendo, o elevação. Em animar também vou colocar apenas no entrando. Vou diminuir aqui um pouco a velocidade, para que ele cause mais ou menos esse efeito paralaxe, junto com a revelação do Brasil ali. Beleza, próximo elemento aqui em posição é selecionar esse lock pin aqui em cima. Vamos vir aqui em animar. Nesse caso aqui eu vou usar o quicar. Também vai ser apenas o entrando ali. E vou diminuir a velocidade para que ele pulse de forma mais lenta. Um pouco menor. Beleza, então essa é a minha animação aqui nesse segundo slide. Ainda a gente não vai controlar o tempo das animações, tá? O que entra primeiro, o que sai, a gente vai animar tudo, depois a gente controla o tempo, fica mais fácil. Então vamos para o terceiro slide. No terceiro slide eu não preciso fazer nada, porque o aviãozinho já aparece ali como eu queria. Vamos para o slide da animação do nosso voo, né? O voo do nosso aviãozinho ali. Como que vai funcionar aqui? Deixa eu diminuir o zoom. Antes a gente precisa animar essa linha aqui, tracejada. Como que a gente vai fazer isso? A gente seleciona essa linha, lembre-se que é um texto, a gente vai vir aqui em cima em animar, e a gente vai vir aqui na opção de teclado. E olha só o que acontece quando a gente seleciona aqui o teclado. É como se os pontinhos eles fossem digitados na sequência. Então a gente cria essa sensação. Aqui eu vou manter ambos, porque ele precisa começar e terminar. E a velocidade eu vou aumentar um pouquinho, só para ser um pouquinho mais rápido esse slide. Beleza, agora vamos animar o aviãozinho. Clico fora, clico aqui para selecionar o avião. Venho aqui em posição e verifico se o avião está acima da linha. Não está, então coloco ele acima da linha. Posso trazer ele mais próximo aqui da linha, não tem problema que ele vai movimentar. E agora eu vou vir aqui em cima em animar. E a gente vai criar uma animação personalizada. Preste muita atenção como eu vou fazer aqui, tá? Clica aqui em animar. E o que a gente vai precisar fazer? A gente vai criar através do mouse, do nosso clique e nosso arrastar, qual será o caminho, qual será a movimentação desse elemento. A gente já tem uma base, que é esse tracejado. Então eu vou pegar esse meu aviãozinho e vou tentar, como se fosse possível, manter essa curvatura o mais suave possível. Então vamos lá. Vou clicar em cima do avião e arrastar, acompanhando a linha tracejada até o final, onde eu quero que esse avião termine, até aqui nessa posição. Então olha só, automaticamente o Canva já traz mais ou menos como vai ficar. Só vou ampliar um pouquinho mais esse aviãozinho. E aqui a gente vai fazer alguns ajustes. O original, ele vai acompanhar todo o tempo da sua movimentação que você fez com o mouse. O suave, ele começa lento, depois ele acelera e depois ele diminui de forma mais lenta também. Não fica legal, porque a gente precisa acompanhar o tracejado. Então a gente clica aqui em constante para ele manter a mesma velocidade do começo até o final. Rodrigo, mas o tracejado terminou antes do avião. A gente vem aqui e ajusta a velocidade desse avião até que ele acaba acompanhando o tracejado. O tracejado está mais rápido. Aumenta a velocidade. Ainda está mais rápido. Agora ele está acompanhando o tracejado. Dá para aumentar um pouquinho mais a velocidade. Legal. Se a sua mão for muito firme e conseguir fazer um contorno bem suave, você pode colocar aqui o orientar o elemento na trajetória, que vai fazer com que o avião ele acompanhe a trajetória. Mas do jeito que eu coloquei aqui, parece que o avião pegou muita turbulência, né? Ele tá chacoalhando muito, então eu vou tirar o orientar ali. Então fica assim essa animação. Definiu, é só clicar aqui em pronto. Agora nós vamos aqui para outra página onde já aparece a França. Nesse caso aqui eu vou deixar apenas o aviãozinho por enquanto, então vou vir aqui em posição, vou deletar em França, o lock pin, o círculo e o mapa da França, só para ficar o avião. No próximo slide, o nosso aviãozinho já sumiu ali. Beleza, é isso mesmo. É que a gente vai agora animar aqui o mapa da França. Então a gente clica aqui no mapa de baixo,
e a gente vai replicar aquilo que a gente fez lá no Brasil. Então só vir aqui em cima em animar, revelar, de baixo para cima, entrando, e a velocidade vou deixar mais lento aqui, posição, vou selecionar o círculo, animar, e a gente vai vir aqui em elevação, entrando, também vamos diminuir ali para criar o efeito parallax. Vamos agora selecionar o lock pin ali em cima, vamos vir aqui em animar, quicar, diminuir também aqui a velocidade. E agora a gente vai vir aqui em posição, selecionar, está escrito França, vir em animar. E agora a gente vai vir aqui no efeito recorte também. Beleza, então agora todas as animações estão feitas. Se a gente vir aqui e dar um play de forma rápida só para a gente ver, a gente pode dar um play aqui embaixo ou dar um play aqui em cima. Tá com 30 segundos, eu acho que é tempo demais, a gente vai ajustar isso. Mas só para a gente ter uma noção de como vai ficar. Tá lento, vai demorar, as animações vão acontecer a cada 5 segundos. Então aqui tem essa mudança para o Brasil, aí depois ele vai mudar para o mapa que aparece o aviãozinho, agora ele muda para o outro mapa que tem a trajetória do Brasil até na França. Próximo slide, o aviãozinho ele vai aproximar ali da França, próximo ele some e o mapa da França aparece. Terminando essa animação aqui com 30 segundos. Agora vamos organizar e deixar isso mais bonito. Deixa eu fechar aqui. O primeiro slide, eu não preciso que seja tanto tempo assim. Eu só quero a animação do mapa ampliando e aproximando do Brasil. Então, ao invés de ser 5 segundos como está aqui, eu clico aqui na animação. Aqui em cima eu altero o tempo. Aqui eu vou alterar e eu vou colocar apenas 2 segundos. No próximo slide, onde tem aqui a animação do Brasil e tudo, eu preciso organizar ali para que os elementos não apareçam tudo de uma única vez. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui em cima em posição, aqui em camadas, nós vamos selecionar os elementos que a gente quer controlar o tempo. Então aqui eu tenho o mapa do Brasil, a escrita Brasil, a bolinha e o lock pin. Selecionado, clico com o botão direito do mouse em cima aqui dessas imagens e vai abrir essas opções. E vai aparecer aqui o mostrar duração. Quando a gente clica aqui em mostrar duração, aparece esse campo roxo aqui embaixo e tem essa setinha apontando para cima. A gente clica aqui e abre essa linha do tempo com esses outros elementos. Então aqui eu vou organizar conforme a ordem de aparição de cada um desses elementos. Então o mapa do Brasil, depois que muda ali, eu quero que ele entre um pouquinho mais à frente. Depois do mapa do Brasil, eu quero que seja a bolinha que apareça um pouquinho depois do mapa, mais ou menos aqui. Quando o mapa já está aqui nessa posição, eu quero que a bolinha comece a aparecer. E o lock pin, ele vai aparecer um pouquinho só depois da bolinha. E o escrito Brasil, eu quero que ele apareça somente depois do lock pin. Então ele vai ficar assim. Então, nossa animação começa aqui, seguindo essa sequência. Bem legal fazer dessa forma, né? Show de bola. Próximo slide. Tem alguma coisa que a gente vai ajustar aqui? Não. É só uma questão da mudança ali do aviãozinho transparente pro aviãozinho visível. Eu vou até alterar um pouquinho a posição dele, porque a gente havia girado um pouco e levado um pouco mais para a esquerda aqui. Só que eu também não preciso de 5 segundos aqui. É muita coisa, que é só para aparecer o avião. Então, seleciono aqui essa cena, vem aqui em 5 segundos e altero para 2 segundos. Beleza, agora nós vamos para a cena onde tem o tracejado e a trajetória do avião. A gente precisa controlar aqui o tempo dessa animação para que no final aqui não fique tudo muito parado. Então o que a gente faz? A gente mais ou menos mede aqui até que ponto que vai e termina a chegada do avião. Chegou aqui, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui no final desse slide e a gente corta aqui a extremidade até chegar mais ou menos o ponto que a gente quer que termina. Então assim a animação ela vai ficar mais fluida dentro desse tempo, ficando mais redondinha aqui. Próxima cena, clico aqui na próxima cena, também é uma questão do aviãozinho simplesmente pousar e sumir, também não preciso de muito tempo, então vou vir aqui em cima e deixar com 2 segundos. Vou aqui para a última cena, vou também só organizar o tempo de aparição dos elementos da mesma forma que eu fiz lá no mapa do Brasil, selecionando todos os elementos que vão precisar ajustar o tempo. Então aqui o mapa da França, ele aparece aqui, um pouquinho mais para frente, a bolinha um pouquinho mais para frente do mapa, o lock pin um pouquinho mais para frente da bolinha e o mapa da França um pouquinho mais para frente aqui do lock pin. E beleza, agora nosso tempo que antes estava com 30 segundos caiu para 19 segundos. Aqui vamos ver como está ficando os slides que estão aparecendo no país. Então aqui aparece o Brasil e vamos até o final da animação que aparece o Brasil. Aqui. Então até aqui, nesse ponto, eu não preciso mais do restante do slide. Então
eu vou cortar parte do slide aqui. E vamos aqui onde está o mapa da França também, vamos ver até o final da animação, que é esse ponto aqui. E a gente pode cortar também. Beleza, agora a gente já tem um tempo um pouco mais organizado, mais curtinho, que fica um pouco mais interessante. Só que agora a gente precisa fazer com que cada cena se conecte com a outra, criando movimentação mais suave. E essa aqui é a magia do Canva. No caso das animações do Canva, que facilita demais. A gente vai colocar um efeito de transição que faz isso pra gente de forma automática. Então a gente vem aqui entre cada cena, quando a gente passa o mouse, vai aparecer esse itemzinho aqui embaixo de adicionar transição. A gente clica aqui e a gente vai escolher essa opção aqui, ó, combinar. Então ele automaticamente já faz aquela animação. A gente vai para o próximo slide, a gente acrescenta de novo o combinar. Vai para o próximo, acrescenta também o combinar. Vai para o próximo, acrescenta o combinar. E vai para o último e acrescenta o combinar. Agora a gente precisa ver como é que está ficando. Volta a agulha aqui para o início e a gente vai dar um play aqui em cima para ver como está ficando essa animação. Olha só. Já fica bem mais suave, né? Bem interessante dessa forma. Então ele vai mudar agora, faz a trajetória até chegar lá na França, vai dar o zoom. Aqui ó, a gente precisa diminuir um pouquinho mais o tempo ali, mas tem essa animação. Bem legal, né? Então vamos voltar e agora organizar isso. Onde está aqui, nesse ponto aqui desse slide onde está o aviãozinho, 1,5 segundo está sendo muita coisa. Então vamos diminuir aqui para 0,5 segundos, que eu acho que fica mais suave. Então vamos voltar aqui e dar um play novamente. Então começa aqui, dá o zoom no Brasil. Mostra da onde sai, ponto de partida, aparece o aviãozinho, sai de São Paulo, chega lá na França. Zoom na França, então aparece ali. Bem legal, né? Eu acho que o tempo de aparição aqui do aviãozinho aqui no Brasil também dá para diminuir um pouco mais. Tá com 1,5 segundos, vamos deixar com 1 segundo aqui. Vamos ver como fica a animação agora. Vamos dar um play. Movimentação suave. Agora muda para o aviãozinho e já começa a voar. E chega lá na França. Bem legal, né? Então eu tô com a minha animação definida aqui, tá? Eu não vou adicionar nenhuma trilha de música aqui, mas se você quiser funciona assim, tá? É só vir aqui do lado esquerdo em áudio. Você pode vir aqui em cima, ver as categorias, os estilos que tem, de repente só um instrumental, vai aparecer várias trilhas aqui. É só uma questão de você escolher a trilha que te agrada e você adiciona aqui, ele automaticamente vai ficar no tempo aqui do seu vídeo, tá? Nesse caso eu não quero trilha, então eu vou deletar essa trilha aqui, mas é só para você saber como faz, tá? Caso você queira fazer o upload da trilha, é só vir aqui em upload e fazer upload do seu arquivo de áudio. Ele vai subir aqui para a aba áudio aqui do seu Canva, tá? Mas para converter isso aqui em um vídeo, que é isso que eu quero com essa animação, é só vir aqui em cima em compartilhar, clicar em baixar, automaticamente ele já vai vir aqui para vídeo MP4. Aqui a qualidade 1080, para mim está mais que suficiente. Aqui são todas as páginas que fazem parte dessa animação e é só clicar em baixar e o Canva vai converter essa animação aqui em um vídeo. É só uma questão de você aguardar, pois esse processinho demora um pouquinho. Vou esperar aqui e assim terminar eu volto para mostrar como é que ficou esse arquivo desse vídeo. Bom, terminou aqui, levou aproximadamente 2 minutos para renderizar essa animação e tá o nosso arquivo aqui de vídeo. Vou dar um play aqui para a gente ver, tá? Vou abrir aqui e olha só a nossa animação aqui em vídeo, fica bem legal, né? Principalmente para você que vai trabalhar com algum vídeo falando sobre roteiro, sobre algum passeio, alguma coisa. Criar esse tipo de efeito gera um resultado bem legal aí para deixar o seu vídeo um pouco mais interativo. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho extenso, mas para explicar isso dá um pouquinho mais de trabalho e fazer esse tipo de animação dá trabalho. Mas vai por mim, no Canva isso é muito simples. Para fazer isso no After Effects, no Adobe Premiere, iria triplicar o tempo e no Canva a gente ganha muito tempo com essas animações já prontas. É só uma questão de você usar a sua criatividade e saber misturar os elementos, as animações ali para criar uma animação como essa. Para os alunos que são membros aqui do canal, eu vou disponibilizar esse arquivo, esse template aqui para que você possa utilizar ou possa estudar aí para ver como é que eu fiz as coisas, tá? Então é a sua oportunidade para ser membro aqui do canal. Eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessa animação? Você já sabia como fazer algo assim? Já tinha alguma noção dessas funções, de como combinar essas funções?
deixa aí embaixo nos comentários que eu quero ler. A única coisa que eu vou pedir para você é deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para que você seja lembrado a cada novo vídeo que eu lanço aqui no canal. É um gesto pequenininho para você, mas que me ajuda demais. No vídeo de hoje você aprendeu uma das possibilidades. Depende muito mais de você usar sua criatividade para fazer qualquer outro tipo de animação. Mas se você quiser fazer uma animação de story animado, basta você clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, pois eu ensino passo a passo como fazer isso. Mas se sua dúvida é, Rodrigo, quanto que eu precifico um trabalho como esse? Eu também tenho uma aula aqui, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui, onde você vai entender tudo sobre precificação e ainda receber uma planilha de preço aí. Então é isso, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.